Boa noite, pessoal. E aí, galera. Boa Estamos noite, online. Nossa primeira live de terça, começando agora. Nós vamos instituir a terça-feira como um dia que a gente vai estar aqui nesse tempo para bater um papo, para conversar, para a gente poder se aprofundar em alguns temas importantes. E hoje a gente não podia começar diferente, nosso pastorzão está aqui. Beleza. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema que a juventude definiu como tema do ano, né? Sobre o reino de Deus e por que estudar o reino de Deus. E eu queria contar com mais hoje, graças a Deus, as agendas casadas, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o porquê estudar o reino de Deus. E aí eu queria que você falasse um pouquinho por que a gente escolheu, por que a juventude como a liderança, né, como um todo, e os mestres e tal, na área de atuação, escolheram o tema específico do reino de Deus e por que estudar o reino de Deus é importante. Qual é o objetivo principal desse tema para esse ano? Bacana. Bom, boa noite, galera. Muito bom estar aqui hoje, né? Nossa primeira live de terça. E o lance do reino de Deus ele é absolutamente essencial, né? No sentido de estar na essência do evangelho que Jesus pregava. Uma coisa que às vezes a gente esquece, ou nunca percebe, nunca aprende, é que tem uma diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da salvação. Que geralmente é o evangelho que a gente prega, o evangelho da salvação. Qual é a diferença? Em termos práticos, no evangelho da salvação, a gente oferece um Jesus que muda a vida do cara, que vai talvez salvá-lo do inferno, essa coisa toda. E aí a gente vê isso mesmo, né? A pessoa levanta a mão, vai lá na frente, a gente ora pela pessoa. É um benefício. Exato, né? E aí o cara segue a vida e tal. Agora ele é crente, membro de uma igreja. E ele vai ser uma bênção na comunidade de fé. Só que como ele não foi discipulado, ele não está sendo ensinado no evangelho do reino, o que acontece é que ele pode até ser uma bênção na igreja, mas em casa, por exemplo, ele vai ser um cara extremamente problemático, não está sendo ensinado como ser marido, pai, né, empregado, patrão, aluno, professor, enfim. E o evangelho que Jesus prega traz a salvação com apenas a porta de entrada para o reino, nada mais que isso, né? O evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino. Você vê isso em Mateus, você vê isso em Lucas. Então, ele percorria toda aquela região pregando o evangelho do reino. E isso é fundamental. Talvez é o conceito mais básico de que a nossa relação com Deus se dá dentro de um reino, não dentro de uma democracia. Isso é interessante, né? Na democracia, você tem poder de vez, voto, né? Você tem direito, né? Exato, você tem direito, né? Você pode opinar, você pode ajudar a decidir, Isso você tem controle. Que a teologia da prosperidade trouxe, né, cara? De achar que o crente tem direito de alguma coisa. De vez em quando a gente vê alguém postando alguma coisa, principalmente na internet. É um ambiente muito democrático, então a galera posta e acha que tem algum tipo de direito, né? E na verdade o reino de Deus é um reino, tem um rei, né? Então Exatamente, Ele é um absolutista. Eu acho que exatamente, e não há nenhum problema com isso. O problema é que a gente acha que o conceito de democracia é o correto para tudo, porque nós vivemos num mundo de tiranos, de soberanos opressores e por aí vai. Não é o caso de Deus. Deus é o Senhor de absolutamente tudo e Ele é um Senhor que dá, que se doa. Na verdade, é um Senhor que entrega a própria vida pelos seus súditos. É um conceito completamente outro, né? Infelizmente, essas teologias da prosperidade que têm aí tentado invadir o Brasil há mais de 30 anos, elas não somente julgam ou pregam que essa relação com Deus é uma democracia, como alguns deles vão além. Parece que não é o reino de Deus, é o reino do rico. O rico manda em Deus, o rico diz, ele tem autoridade para profetizar quando Deus não colocou palavra na boca dele. Ele é cheio de direitos, ele tem muito poucos deveres. O evangelho nos diz que, primeiro, a gente estava morto em nossos delitos e pecados, de modo que a vida que a gente tem não é nossa, é a vida do Cristo em nós. Segundo, Jesus, ele não está pedindo para ser aceito, ele está anunciando que o reino de Deus é chegado e que o príncipe desse mundo está julgado e que agora o mundo que jaz no maligno vai perder a batalha. Por quê? Porque o reino da luz é estabelecido, é vindo.
E obviamente, né, isso tem aplicações e implicações muito práticas para a vida de cada discípulo de Cristo. Você não é dono de você mesmo. É um conceito que parece elementar, mas talvez seja o conceito em que a gente tem mais dificuldade de viver, de aprender, de aplicar na vida. Você não tem uma vida própria mais, ela é do Cristo, ela pertence a Jesus e Ele sabe o que fazer com a sua vida. Suas escolhas, seus bens, sua família, sua profissão, está tudo entregue ao reino. O ruim é que a gente às vezes vê isso em termos meio subjetivos, né? Assim, às vezes é só no campo da ideia. Enquanto às vezes isso foge um pouco da vida prática. Então a gente escuta isso na igreja, mas talvez não viva isso na completude da vida, de que realmente Cristo agora é em nós, a esperança da glória, e que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são simplesmente palavras escritas por Paulo há não sei quantos mil anos atrás, mas que fazem sentido para hoje, que são a realidade do Evangelho do Reino, né? Que a gente realmente não tem direito. E que se a gente escolhe andar do lado de Jesus, a gente vai viver aquelas coisas que Jesus falou que a gente ia viver. Exatamente. Né? Eu achei legal demais o que você falou sábado, que foi a Ana Vitória que falou, na verdade, sim, adolescentes, né? Quando a gente toma lá as bem-aventuranças, que está lá no Evangelho de Mateus, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, quando a gente pega as bem-aventuranças, a última bem-aventurança, né, é bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Então, por que é a última? É a última porque se você seguir todas as bem-aventuranças, se você for feliz em todas aquelas outras coisas, a sua recompensa, o seu salário vai ser perseguido. Então, a gente vive a vida ao lado de Jesus como se fosse, sei lá, algo subjetivo e não, pelo menos eu vejo assim. E quando a gente encara de verdade isso, acho que a gente leva a vida da gente para uma outra dimensão, cara. Assim, eu não sei como foi para você que viveu fora, que viveu do ministério, que viveu como missionário, como que é a vida, assim, completamente entregue? Nesse sentido. Eu não sei, cara. Eu acho que é o único jeito que tem pra viver, na verdade, né? Independentemente pra aquilo que... No campo ou em casa. Exato, né? Deus te chamou pra ir pro outro lado do mundo ou pra ser luz na sua comunidade, né? Onde você mora. É o único jeito que tem de viver. Porque, vamos ser bastante honestos, das duas, uma. Ou a gente é mais esperto do que Deus e a gente sabe um jeito melhor de viver do que o que Deus nos deu. Ou a gente simplesmente reconhece o fato de que Ele é sábio, Ele é onisciente e Ele é todo-poderoso, dono de tudo, inclusive da sua e da minha vida. Resultado: se você escolhe viver de um jeito que você acha que é melhor do que o que Deus tem para você, talvez a sua alma se satisfaça com as quinquilharias que essa vida tem a oferecer. O problema é que esse tipo de vida custa caro e a conta chega, né? A conta chega quando você, tendo tudo, sente um enorme vazio dentro de você. Tendo alcançado e conquistado todas as ambições do seu coração, em termos acadêmicos ou profissionais, sua vida não parece melhorar. Você não tem paz, você não tem alegria, você não tem realização, você não tem satisfação, a comida não tem gosto, as coisas não têm cheiro. Enfim, é um preço muito alto. E aí no final da vida você chega, olha para trás e fala: cara, eu acho que eu devia ter vivido de um jeito diferente. Ou você simplesmente aceita o fato de que Jesus tem um estilo de vida para cada um de nós que é absolutamente ímpar, é inigualável. E por que eu estou dizendo isso? A gente não pode limitar o conceito à nossa própria experiência. Mas dá uma olhada nos apóstolos, dá uma olhada nos primeiros cristãos. Os caras estavam felizes de entregar a própria vida como consequência de seguir a Cristo e viver ao extremo as implicações do reino. Hoje, eu acredito que boa parte dos cristãos brasileiros, vamos falar assim, tem muita dificuldade em entender na prática o que é o reino de Deus, porque vê o cristianismo como uma religião. O cristianismo é algo que você vai praticar aos domingos, você tenta ser uma boa pessoa para chegar no céu. Isso não é o que Jesus veio dizer, ao contrário. Jesus disse que tem que ter perseverança até o fim, tem que ter entrega, uma coisa muito legal, né? Você pode ser pobre, rico, velho, novo, homem, mulher, não interessa. Não interessa seu nível social, cultural, não interessa.
seja lá quem for que quiser ser discípulo de Cristo, tem uma bagagem para carregar. É uma bagagem obrigatória. Todo discípulo de Cristo tem que ter uma coisa nas costas. Cruz. Se você tiver uma cruz nas costas, aí sim você pode começar a se aventurar a seguir Jesus. Às vezes a gente prega um evangelho ultra inclusivo. A gente diz, não, vem para Jesus, aceita Jesus, como se Jesus estivesse nos pedindo o favor dele ser aceito por nós. Quando a pregação dele é completamente outra. Arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está dizendo, tem um jeito de vocês não serem destroçados pela ira de Deus que está por vir. Arrependendo-se, crendo no seu Filho e se sujeitando a Deus como servos que vocês são, uma vez que vocês estão no reino. Quando a gente olha para o Evangelho cru, do jeito que está escrito, você percebe que tudo aquilo que você tem, faz ou pode um dia vir a alcançar, tem que ser feito, tem que ser usado para os propósitos que o rei designou para você como membro do reino dele. Quando isso acontece, aí sim, você pode até não ter tanto dinheiro, você pode até não ter os sonhos, os planos alcançados, as suas realizações, mas você vai ter aquilo que de fato traz alegria para a vida. Você vai ter propósito, senso de completude, comunhão com Deus, ver a sua vida sendo usada para abençoar as pessoas, não somente nessa vida, mas para além da eternidade. Isso é muito real, isso é muito real. Alguém já disse, né, que Jesus é do tamanho do vazio do nosso coração. Nossa. Acho que é bem por aí. A gente só vai encontrar assim, preenchimento de verdade quando a gente encontra com Jesus e encontra com um propósito de vida, né? Quando se encaixa. E não simplesmente quando encaixa a nossa vontade na dele. Porque normalmente a nossa vontade não é a dele. Né? Porque a gente o erro está na gente, não nele. Ele é perfeito, a vontade dele é perfeita, às vezes a gente esquece disso. Mas eu acho que é por causa disso que a gente está conversando, dessa falha do evangelho brasileiro, digamos assim, ou da igreja brasileira, melhor dizendo. É por causa disso que é importante a gente estudar o reino de Deus. Acho que ou ensinar o reino de Deus para crente, né? A verdade crente exato. Ensinar o reino de Deus, assim. Exato, não é redundante de jeito nenhum. Eu acho que a igreja brasileira é linda, ela é linda, ela é fantástica, ela é maravilhosa, eu sou fã, né, de tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso país. E a igreja sempre teve problemas. Às vezes a gente fala, a igreja primitiva, mas de qual igreja primitiva a gente está falando? A igreja primitiva de Corinto, onde o filho dormia com a mulher do pai dele? A gente está falando, sei lá, da igreja da Galácia, né, onde os caras estavam tendo problema com entes judaizantes e tentando voltar às tradições. Enfim, a igreja sempre teve problemas, porque ela sempre foi feita de gente como você e eu, gente problemática. E ainda assim, Jesus vê na sua igreja uma sem mancha, sem mácula e sem ruga. Então, a igreja é linda, ela é incrível e ela tem sérios problemas que podem ser agravados mais ou menos de acordo com o período, de acordo com o meio, de acordo com a teologia que essa igreja resolve viver. Então, acho que um conceito básico, elementar, é que a Deus pertence tudo. Não só aquilo que você já tem ou já fez, mas aquilo que você ainda terá e ainda fará. Eu acho fundamental estudar essa questão do reino de Deus, porque é o tema central do Evangelho. Jesus está dizendo, o rei veio, estabeleceu o seu reino, e agora arrependam-se e pertençam a esse reino. Ora, quando a gente olha ao longo da história, os cristãos mais profundos são aqueles que estavam dispostos a trocar a própria vida por herdar o reino de Deus. Eles descobriram em vida que o reino de Deus vale mais do que a própria vida nessa terra. Então deve ser bom demais. A questão é que acho que o grande problema, um dos grandes problemas da igreja em todos os séculos, é o fato de que nós cristãos somos frequentemente flagrados vivendo com amores divididos. A gente se diz monoteísta, mas a gente ama o dinheiro, a gente ama os prazeres, a gente ama o indivíduo, o outro ou a si mesmo mais do que a Deus.
a gente ama a segurança e a estabilidade mais do que a Deus, nosso coração frequentemente tem amores divididos. Então, assim, enquanto nós não tivermos nada em termos de amores outros, Deus nunca poderá ser o nosso tudo. Enquanto a gente amar outra coisa, enquanto tiver lugar no nosso coração, que a gente ame para amar outra coisa ou outro alguém mais do que a Deus e abraçar o seu reino, muito provavelmente a gente vai continuar ouvindo, se emocionando e contando a história dos outros que decidiram viver o reino na sua integridade, na sua plenitude. E a gente vai observar, a gente vai ser mero observador da linda história da salvação que Deus está escrevendo através do estabelecimento do seu reino aqui na Terra. Eu aprendi assim com o pastor Ebenezer Munguba, filho do pastor Tomás aqui da igreja. Ele disse uma frase que me marcou para o resto da minha vida e que tem a ver com isso que você falou. Ele diz assim: se Jesus Cristo não é o Senhor de toda a sua vida, Ele não é Senhor da sua vida. Exato. Se tem alguma coisa que no seu coração você não permite que Deus tome conta, ou que você senta no trono daquela coisa, Deus não senta no trono da tua vida. Então, Ele não é o teu rei. E o reino talvez não faça tanto sentido para você. E o reino de Deus é meio o reino do absurdo, né? Porque é meio tudo de cabeça para baixo. Exatamente. Aí você faz as coisas e você é perseguido. Exatamente. Né? Você quer ser meu seguidor, quer entrar pro meu reino, você tem que levar uma cruz. Então, Exatamente. o reino de Deus é meio o reino do absurdo, é o reino do contrário, é o reino do pé na cabeça e isso é lindo, né? Porque é o reino onde tem lugar pro pobre, onde tem lugar pro indouto, tem lugar pro menor. Aliás, é deles, na verdade, né? É deles, é das crianças, é dos pequenos, é dos incapazes, é do ladrão da cruz que não tem tempo para fazer obra nenhuma. Fala, hoje você vai estar comigo no meu reino. Cara, que reino é? Exato. Ele mereceu estar na cruz. Ele não era a Madre Teresa de Calcutá. Ele foi parar na cruz por uma razão. Isso. E Jesus, sem que aquele cara pudesse sequer descer da cruz, fazer um ato de gratidão, admite aquele cara no reino. Por quê? Porque é dos simples, dos humildes. É pela graça. É por fé, né? Tipo, é isso. Quem não receber esse reino com a simplicidade de uma criança que não tem nada para dar de volta, nunca vai poder ver o reino. Eu queria que você falasse um pouquinho por que do Evangelho de Mateus, né? Você falou um pouquinho na pregação de sábado, quem estava aqui com a gente pôde ouvir, mas eu queria que você explicasse um pouquinho por que foi escolhido o Evangelho de Mateus e não outro dos sinóticos, né? Sim. Explica o que é sinótico também, talvez Sim. tenha alguém que não saiba o que é sinótico. Não um dos sinóticos ou não o Evangelho de João, que é um evangelho tão assim visceral, né? Um cara tão próximo de Jesus, mas foi escolhido o Evangelho de Mateus. Por que está nessa linha? O conceito de reino de Deus não vem só nos evangelhos ou só nas outras cartas, livros e cartas do Novo Testamento, mas é um conceito que vem sendo construído desde o Antigo Testamento. Quando as biografias de Jesus são construídas, a saber, né? Marcos, Mateus, Lucas e, por último, João, essas biografias são construídas a partir de pessoas diferentes, com óticas diferentes e com objetivos diferentes. Então, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Muitos consideram como sendo o evangelho de Pedro, uma vez que os relatos, né, registrados por Marcos são muito provavelmente narrações de Pedro, sendo Marcos o escriba. Então, é um evangelho muito mais objetivo, sucinto. Ele deve ter sido escrito aí em torno de 18 a 20 anos depois da crucificação. É o primeiro deles e muita coisa que está em Marcos serve de base para os outros dois evangelhos sinóticos. Alguns comentaristas dizem que Marcos foi escrito para cristãos em perseguição. Então os caras não tinham tempo para parar para ler. Então era um evangelho mais rápido que precisava ser lido na rapidez. Então... Exatamente. Vale destacar o fato de que Pedro morre muito cedo, né? Por volta de 62, 65, ele está morto já. Então, realmente, é um evangelho que não se preocupa, por exemplo, com a genealogia de Jesus. Ele é muito, tipo, eis aqui Jesus de Nazaré, eis o que ele disse e eis o que ele fez. É um Jesus poderoso, né? Impactante, inigualável, né?
Depois você tem o Evangelho de Lucas, né? Escrito por um médico, um cara, né, de mentalidade helênica. Lucas. Ele escreve não só um, mas 2 volumes a respeito da biografia não de Jesus somente, mas também da igreja, Atos, Lucas e Atos, né? São os 2 volumes de Lucas, que não é um dos 12. Então, ele, como um homem da ciência, né, de mente exata e objetiva, ele faz um ótimo trabalho histórico, ele, como historiador, ele reúne as informações de diversas fontes diferentes que andaram com Jesus, e é assim que ele introduz, tanto o Evangelho como o 2º volume de Atos, com um objetivo em mostrar quem é Jesus para o mundo helênico, para além das fronteiras do mundo judaico. Aliás, uma dica do Mil Grau. Terminar de ler Lucas e emenda com Atos. É verdade, é verdade. Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas, então você termina lá o último capítulo de Lucas, corre para Atos, que é uma continuação, e você vai ver a história da igreja continuando. É verdade. Muita gente fala, o livro de Lucas parece não ter um final, parece que acaba num buraco. Não, não acaba num buraco. É porque existe um 2º volume. Então, ler Lucas e em seguida Atos é muito bacana, dando especial ênfase para a cronologia dos primeiros capítulos de Atos. É muito interessante isso. A gente pensa que foi uma coisa depois da outra. A gente está falando de pelo menos uma década entre, né, o primeiro capítulo de Atos e talvez o 8º, alguma coisa assim, quando Estevão morre e começa a grande perseguição. Voltando a Mateus, então, Mateus é o evangelho escrito por um judeu de raiz, né? Mateus é um dos 12, e ele escreve com uma grande ênfase no povo judaico, nos leitores judeus. E por que isso? Porque ele vai sempre usar referências veterotestamentárias para mostrar que Jesus é quem de fato ele diz ser. Então, por exemplo, Mateus vai colocar Jesus, né, em situações em que Jesus claramente diz ser Deus. Os judeus do seu tempo reconhecem, e isso tem repercussões. Mateus vai registrar o uso de expressões que Jesus usa para si mesmo, que somente Deus podia usar para si mesmo, né? Então, e obviamente, Mateus traz Jesus, sobretudo, não somente como uma figura heróica, um mestre sábio, uma coisa assim, não. Mateus está dizendo que Jesus é a figura messiânica, soberana, ele é o próprio Deus encarnado que veio para reinar sobre não somente Israel, mas sobre toda a terra. E no final das contas, é interessante como os últimos capítulos de Mateus mostram isso muito claramente. Não existe nenhuma descrição do final dos tempos tão bem elaborada e tão marcada como Mateus capítulos 24 e 25, por exemplo, em que Jesus é o rei. Vocês vão ver, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e por aí vai. E no capítulo 28, né, no último capítulo, Jesus, quando ele estabelece a grande comissão, ele está falando exatamente isso. Vão, antes, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou o rei, eu mando nisso aqui. Portanto, ou seja, essa conjunção conclusiva é muito interessante, porque ela faz a relação entre a causa e a consequência. Já que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eu estou mandando, ide e façam discípulos de todas as nações. E João, obviamente... tipo, você não tem a opção. Exato, ele não está pedindo. Não tá pedindo. Né? Aliás, alguns comentaristas dizem que não é nem sequer uma ordem, né? É um gerúndio contínuo, né? O id é enquanto ides, enquanto vocês vão... Tipo assim, vocês vão, eu só estou avisando para vocês. E aí você vê, em Atos capítulo 1, Jesus não faz nem sequer uma promessa também. Ele fala, olha, só estou avisando. Vocês vão ser cheios de poder, e quando isso acontecer, vocês vão ser minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Não tem ordem aí. É só uma promessa, é só um aviso. Pelo bem ou pelo mal, Atos 1:8 se cumpre em Atos 8:1. Quando Jesus, tipo assim, levantou-se grande perseguição, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela Judéia e Samaria, e aí foram sendo testemunhas. João, né, terminando os evangelhos, é um evangelho escrito no final do primeiro século, e ele está falando já com os gnósticos, o discurso é outro, a realidade, a mentalidade é outra, e a ênfase é outra, obviamente. Mateus foi escolhido, então, para o nosso estudo, porque é o evangelho que destaca o caráter real, em termos de reinado, né, o senhorio de Jesus Cristo, sobre não somente o povo judaico, não somente sobre a igreja, mas sobre todo o universo. Legal. A gente recebeu uma pergunta aqui, deixa eu abrir.
é uma pergunta muito legal, é uma pergunta teológica, né, até, que eu acho massa pra gente discutir um pouquinho rapidinho, é como conciliar a tensão entre o reino que já chegou e o reino que há de vir em termos práticos. O conceito do já é e ainda não. Sim. Como que é essa... Esse é um conceito teológico. Esse é um conceito teológico muito interessante, né? Ele é esse conceito do já e do ainda não. Por quê? Jesus diz que o reino dos céus é chegado, já veio. O príncipe desse mundo já está julgado. E aí ele começa a fazer parábolas para explicar o reino de Deus. E uma das que eu mais gosto é a analogia que ele faz ao fermento. Ele fala assim, olha, pois o reino dos céus é semelhante a um pouco de fermento que foi escondida dentro de uma medida de farinha. Tipo, é muita farinha para um pouquinho de fermento. E aí Jesus fala assim, passa o tempo e o fermento leveda toda a massa. Parece que Jesus plantou meio que uma bomba relógio, né, lá atrás, que vai explodir em sua magnitude completa quando finalmente a segunda vinda do rei acontecer, né? Então, por que já veio e ainda não veio? Bom, já veio porque, eu não sei se as pessoas percebem, mas a massa da humanidade está sendo levedada por esse fermento que foi plantado 2000 anos aqui. Nós éramos uma pequena seita judaica, né, que cria no Cristo de, sei lá, 120 pessoas lá no cenáculo, e hoje a gente, sei lá, deve estar aí na casa dos, deixa eu ver, mais de 3 bilhões de pessoas, né, juntando católicos e evangélicos, e outras expressões do cristianismo. E sim, você vê os sinais do reino de Deus, né? Você vê a igreja surgindo para tudo que é lado. A gente vê nações inteiras sendo transformadas ao longo da história, cara. Dá uma olhada na Reforma Protestante. Eu recomendo um livro muito bacana chamado O Livro que Fez o Seu Mundo, do Vishal Mangalwadi, que é um pensador cristão indiano. E ele fala justamente sobre isso. O que a civilização ocidental é por causa da Bíblia. E as pessoas nem sabem disso. Ou seja, você vê o reino de Deus, você vê a transformação na vida das pessoas. Gente que era, assim, um demônio encarnado num dia, se encontra com Jesus e muda completamente, muda a sociedade ao seu redor, né? Ou seja, não tem volta. E Jesus falou assim, olha, meu reino, assim, o reino não vai ter fim. Daniel, capítulo 2, lá atrás. Desculpe. Em Daniel, você vê que uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, atinge a estátua nos pés, a estátua que representa vários reinos desmorona, e essa pedra, ela não fica gigantesca de uma hora para outra. A pedra vai crescendo, se torna grande montanha e enche a terra, ou seja, tem um processo aí. Esse reino vai crescer, e a diferença dele é que o domínio dele nunca vai passar. Então o reino já veio. Prova disso é que você e eu e milhões de cristãos, bilhões ao longo da história, tiveram suas vidas transformadas por Jesus, enfim, fizeram coisas que seres humanos normais não conseguem fazer, seres humanos sem Deus não conseguiriam fazer. E ainda não, porque ainda existe mal na terra, ainda existe luto, choro, injustiça, fome, violência, todo tipo de mazela que a humanidade produz. Por isso que o reino ainda não veio na sua forma final, porque a promessa do Apocalipse é que quando ele vier, não haverá mais nada disso. Mas por que não vem logo? Existem, obviamente, muitas especulações, mas uma explicação que é certa é o fato de Deus estar dando chance à humanidade, oportunidade para que a humanidade reconheça Deus como seu rei, como seu Senhor, se arrependa de seus pecados, seja incorporado ao reino de Deus, para que leve outros também a Cristo. A espera, às vezes a gente fala, não, eu vejo crentes desejando a vinda de Cristo, e claro, a gente diz Maranata, a gente ora Maranata, né? Todos os dias eu penso, Senhor, volta, porque a vida é muito dura, muito ruim, você vê coisas horrorosas acontecendo no mundo. Mas entenda, a vinda de Cristo é uma boa notícia para nós crentes. Sim. Para quem ainda não está pronto para se encontrar com Jesus, é uma péssima notícia. Por isso, Jesus nos manda, vão e façam discípulos de todas as nações. Para a gente terminar, o que é que você acha que é o coração do reino? O
qual que é a mensagem central do reino? Que da fala de Jesus é o estabelecimento do reino de Deus. Assim, se você quer saber o reino de Deus é isso aqui. Uau! Cara, acho que João capítulo 3, né, um dos versos mais conhecidos da Bíblia, faz parte de uma perícope, de um trecho muito bacana, né? Só que às vezes a gente ignora esse trecho. Então, ele fala, né, Deus não enviou seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele diz, quem crê no Filho não será julgado, mas quem não crê já está condenado. É um particípio. Ou seja, Salmos 2, o Salmo 2, Salmo 8, está dizendo isso. Olha, beije o Filho para que o rei não se ire. E ele está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acho que não tem como centralizar uma só palavra de Jesus, né? Mas, se eu pudesse resumir a essência do reino em uma frase, eu escolheria a confissão dos primeiros cristãos. A confissão dos primeiros cristãos é uma frase que hoje, infelizmente, anda no máximo aí em adesivos colados no para-brisa traseiro dos nossos carros, nas nossas camisetas e nos letreiros vermelhos de algumas das nossas catedrais, né? A confissão fundamental, essencial da fé cristã é do grego, né? Jesus Kyrios. Jesus Christos Kyrios, que basicamente é Jesus Cristo é Senhor. Essa confissão primitiva da igreja, lá nos primórdios, era justamente a frase que lhes custava a vida. E por quê? César, ou Césares, né, tinham poder, as pessoas acreditavam, e ele fazia questão disso, de que César tinha poder de vida e morte. Não somente o poder de matar ou deixar viver, mas o poder de criar vida. Os Césares eram adorados como Deus. Interessante que os cristãos foram considerados ateus no Império Romano, porque eles não acreditavam naquele monte de deuses que os romanos tinham. E eles diziam, olha, só existe um Deus, ele é o único Senhor, ele não pode ser visto, nenhuma dessas imagens aí representa Deus. E aí havia uma confissão, né? Kaiser Kyrios, César é Senhor. Kyrios é a palavra grega para Senhor sobre vida e morte, soberano, onipotente, acima de todas as coisas. E aí os cristãos confessavam, não, César não é Senhor. Jesus Cristo é Kyrios. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus Messias, Jesus ungido de Deus, esse é Senhor sobre vida e morte. E, ao dizer isso, eles estavam dizendo, ele é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor sobre mim, sobre minha família, sobre meus bens, sobre meu futuro, sobre a minha vida e sobre a minha morte. Eu vou confessar isso e vocês podem me prender, podem me jogar no calabouço, podem me torturar até a morte, podem me lançar para as feras no Coliseu, não tem problema. Eu vou morrer dizendo, Jesus Christos Kyrios. Jesus Cristo, não outro, é o Senhor. Se a gente pudesse retornar a esse conceito, estudar as implicações práticas dele lá no princípio, e aplicá-los de maneira contextual, eu acredito que não somente a nossa vida, mas o mundo seria completamente diferente. Massa. Show! Estamos chegando ao final da nossa live de terça, nossa primeira live. Alguma parte desse conteúdo vai estar no IGTV, né? Eles limitam lá o nosso tempo. Mas se você quer acompanhar toda a nossa live de novo, quer mandar para alguém, para algum amigo, em breve esse conteúdo também vai estar no YouTube. Então se você está assistindo a gente no YouTube, um beijo no coração, Deus abençoe vocês. A gente quer convidar você também a estar... Chegou aqui, produção! Oh. Tá, beleza. Chegou aqui, a produção mandou. Super discreto. A gente quer convidar vocês para estar com a gente todo sábado aqui, a partir das 8 horas, o nosso culto do IAB Jovem. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que nos assistem. Serão muito bem-vindos para estar junto conosco, que a gente quer dar um abraço em vocês. Diz assim, eu vi vocês lá na live. Vem aqui dar um abraço na gente. Todo sábado, 20 horas.
Repete só o autor do livro lá que você falou. Vishal Mangalwadi. Tá doido. É simples, só digitar. O livro que fez o seu mundo, da editora Vida, se eu não me engano, é um livro, não é um livro de você ler numa sentada só. Prepara para pensar. Vishal Mangalwadi. Então tá aí a nossa dica de leitura da nossa live. Obrigado. Imagina. Muito obrigado. Prazer meu. Durante as próximas lives a gente vai trazer mais gente para conversar sobre outros temas e aí a gente vai seguindo e aprendendo mais sobre o reino de Deus, sobre a sua causa, sobre como Deus pode nos ajudar. Hein? Daniel viajou. Sim, Daniel, deu certo. Um beijo no coração. Coisa boa. Um ano de ordenação? Um ano de ordenação, Caraca, é verdade. eu tava aqui no seu culto, cara. Chorei, tá vendo? Oh, meu Deus, eu também. O seu pai. Eu chorei pra Caraca. caramba também. Tem no YouTube isso aqui? Eu acho que tem. Procura aí Tomara no que YouTube, tenha. Ordenação de massa. Isso é muito legal, hein, gente? Olha que interessante. Daniel Mota está embarcando exatamente um ano depois de ter sido ordenado pastor. Está indo para a Índia, está indo embora agora à noite, tá? Voando agora. Às 3 da manhã. 3 da manhã. Louvado seja Deus. Daniel, Orem por te abençoe, Daniel cara. Najara. Daniel, Deus abençoe você. Se você estiver vendo isso aqui depois, um beijo no seu coração. Saudade de Abu, meu irmão. Gente, obrigado. Todo mundo que ficou com a gente até agora. Beijo no coração. Valeu, até a galera. próxima. Até Tchau. mais. Tchau. Tchau. Tchau.